Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 7 da profecia de Amós. Vamos refletir sobre Amós 7, 10 a 17. Nesse texto encontramos Amós enfrentando o sacerdote Amazias, sacerdote de Betel. Esse sacerdote não era da linhagem escolhida por Deus, da linhagem de Levi. Como você deve estar lembrado, o sacerdócio do Reino do Norte, Israel, não era um sacerdócio abençoado por Deus, conforme 1 Reis capítulo 12. Certamente tinha por base o desvio inicial de Israel enquanto Moisés recebia a lei da parte de Deus, conforme Êxodo 32. O que acontecia lá embaixo do monte? Você se lembrou bem. Estavam construindo um bezerro, dizendo que aquele bezerro tinha tirado Israel do Egito. Toda a adoração e todos os atos de culto do povo de Deus eram contrários ao culto e ao sacerdócio escolhido por Deus. Esse era o padrão de Israel, isso é o Reino do Norte, que estava localizado em Samaria, em Betel, em Gilgal. Quando, na verdade, o templo e o culto honesto e aceitável a Deus estava em Jerusalém. Então, ali, em Samaria, no território do Reino do Norte, havia sido erguido um templo. E esse templo era uma confrontação ao Senhor. Em Jerusalém, sim, estava o sacerdócio que foi estabelecido pelo próprio Deus. O sacerdócio do Reino de Israel não era oficial. Foi estabelecido para que o povo se mantivesse no território do norte, sem ter que vir ao sul para adorar em Jerusalém. Então, esse sacerdote Amazias, ouvindo as mensagens condenatórias e o relato das visões de Amós, ele reagiu de modo violento. Certamente, depois que ouviu sobre a destruição dos santuários de Betel e Dan, conforme nós lemos no capítulo 7, versículo 9, Amazias se incomodou, percebeu a verdade das palavras de Amós e o delatou ao rei Jeroboão II. Ele disse que Amós era um perturbador da ordem pública, sem, entretanto, mencionar que as palavras de Amós eram verdadeiras e corretas. Amazias disse a Amós que não poderia mais profetizar, pois as suas palavras formavam uma mensagem de destruição. Amós reagiu e na sua reação mostrou claramente que não estava ali porque ele desejava. Na sua resposta, como veremos nos versos 14 e 15, Amós destacou a soberania de Deus, que tem o poder de nos usar quando e como Ele quer, para trazer a sua palavra ao seu povo. Não seria a ordem de um homem, de um sacerdote de linhagem espúria, que o faria calar. Quem o tinha convocado, quem o tinha chamado, era o Deus soberano, o Deus que tem o controle de todas as nossas vidas em suas mãos. Por isso, nessa reflexão, vamos considerar como introdução esse aspecto tão importante da relação que deve existir entre aquele que Deus chama para o seu serviço e Ele mesmo, o Deus soberano que chama e nos envia para cumprirmos os seus desígnios. O título para os nossos comentários baseados nesses versos, então, pode ser esse: o mensageiro divino e a sua mensagem. Eu repito, com base em Amós 7, 10 a 17, o título é O Mensageiro Divino e a Sua Mensagem. Querido amigo, anote e perceba algo importante. Deus é soberano e controlador de toda a história humana. Deus não tem apenas o controle sobre a história das nações, como vimos em Daniel, mas Ele controla a história de cada um de nós, sejamos seus filhos ou não, sejamos pertencentes ao seu povo ou não. Deus usa a quem quiser e como Ele quiser e quando Ele quiser. Na verdade, Amós disse, em outras palavras, que nunca tinha pensado em ser profeta, em proclamar a mensagem de Deus. Amós já era um homem feito, já era um adulto, tinha uma profissão definida. Amós era um pastor, era um homem que cuidava do gado. Ele era um campesino vindo do sul, da região agreste a oeste do Mar Morto, a larga faixa de terra descampada conhecida como o deserto da Judéia. Amós era de Tecoa, cidade próxima de Belém. Foi ali que Davi apacentou também as suas ovelhas e mais tarde andou por ali, refugiado dos ataques de Saul.
Amós então disse claramente que proferia aquelas palavras porque o Senhor soberano assim o desejava, assim o ordenara. É interessante que Amós, no seu pequeno livro, por quase 20 vezes, destaca a soberania de Deus. Esse Deus soberano é que o tirou do serviço junto ao gado e o colocou para proclamar a palavra de Deus. Colocou nos seus lábios as suas palavras. Assim como Deus tinha feito com Davi, quando tirou o rei salmista das pastagens, do cuidado do gado, e o fez rei, assim Deus, 200 anos depois, estava fazendo o mesmo com Amós. Enquanto Davi foi feito rei, Amós foi feito profeta. Querido amigo, Deus é soberano e age conforme os seus planos. A soberania divina pode ser constatada em nossas vidas, mas precisamos estar com os olhos abertos para perceber as ações de Deus. Assim como ele tirou Abraão da terra de Ur, assim como ele tirou Moisés do palácio do faraó, assim como ele tirou André, Pedro, Tiago, João da profissão de pescadores, Deus fez o mesmo com Amós e faz o mesmo conosco. Amós mostrou claramente que estava a serviço de Deus, pois é Deus quem decide e vocaciona quem quer, quando Ele quer, para o que quer. Enquanto Amós estava certo em obedecer à vontade de Deus, Amazias queria impedir que a mensagem divina fosse proclamada, e essa opção, conforme a Bíblia, refletia as tensões existentes entre os profetas e os sacerdotes e os reis. Ocasionalmente, isso formava uma situação conturbada na liderança do povo, e o povo ficava sem direção. Portanto, o princípio que extraímos desse texto para a nossa reflexão é vista nessa frase: por ser fiel à mensagem recebida do Senhor, o mensageiro divino enfrentará oposição à sua missão. Eu repito, por ser fiel à mensagem recebida do Senhor, o mensageiro divino enfrentará oposição à sua missão. Nesse texto encontramos 3 aspectos da missão que o mensageiro divino deve desenvolver ao entregar a sua mensagem. O primeiro aspecto da missão do mensageiro divino se vê na proibição que tentam lhe impor. Nos versículos 10 a 3, os quais eu leio para você, nós vemos esse primeiro aspecto. Tentam impor uma proibição ao mensageiro divino. O texto bíblico diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Querido amigo, é interessante notarmos que esse encontro entre Amós e Amazias parece o relato de uma testemunha ocular. Provavelmente, o testemunho de um discípulo do profeta. É digno de nota também que o sacerdote nunca colocou em dúvida que Amós era um profeta de Deus. Não havia dúvida de que a mensagem de Amós vinha diretamente de Deus. Então, a acusação de Amazias, como sacerdote, foi denunciar o profeta, foi dizer que tal pregação que Amós fazia seria proibida em Betel. O argumento que Amazias levantou foi que a pregação de Amós era uma conspiração contra a casa real. Amazias disse que, longe de ser apenas um sermão, Amós estava pregando uma conspiração contra o rei. E o que se temia é que alguns do povo poderiam entender que as palavras de Amós eram um chamamento, uma convocação para se organizar uma rebelião contra aquele regime, que era um regime injusto e hipócrita. Amazias tinha esse medo, tinha esse temor, uma vez que ele também, como autoridade sobre o povo e representante da lei, ele deveria repreender as injustiças e os desmandos dos mais ricos contra os mais pobres. Sabendo que uma rebelião do povo poderia trazer consequências que inclusive o afetariam, entendeu que Amós devia se calar. Amazias então proibiu Amós de falar, em virtude de, por mais de uma vez, os reis de Israel, do Reino do Norte,
terem sido alvos de complôs, Amazias viu que Amós poderia ser uma ameaça à ordem pública, ao padrão que era vivido pela sociedade israelita, embora aquele padrão não fosse agradável, aprovado por Deus. Não é claro no texto se Amós disse que Jeroboão II iria morrer sob espada, como afirmou Amazias, mesmo que tenha pronunciado um oráculo profético. O certo é que o rei morreu. Como lemos no relato do livro dos reis, ele morreu até de causas naturais, conforme 2 Reis 14:29. Porém, o seu filho Zacarias, esse sim morreu assassinado, conforme 2 Reis 15:8-10. Querido amigo, a pregação de Amós incomodava as autoridades israelitas, pois na mentalidade deles, a palavra de um profeta tinha uma força própria. Era como uma flecha tirada ao alvo que não poderia mais retornar. Amós, então, tinha lançado uma predição contra Israel, que certamente traria consequências imprevisíveis contra a nação. Ou com ou sem a autorização do rei, Amazias identificou Amós como um dos videntes profissionais que eram consultados pelos reis e por outros sobre assuntos relativos ao futuro. Esses videntes profissionais eram pagos a cada consulta e eram designados pela palavra hebraica shozé e não pela palavra nabi, que é a palavra hebraica para profeta. É interessante reafirmar que Amazias não acusou Amós de ser um falso profeta, mas ordenou-lhe que parasse de profetizar em Betel e que deveria voltar para a sua própria cidade, para o seu próprio reino. Disse-lhe que fosse ganhar dinheiro dos seus compatriotas em Judá. Provavelmente em Betel já havia um grupo de profetas. Profetas profissionais que profetizavam apenas um futuro bom para Israel. A mensagem de Amós destoava do que era dito no templo real, nos palácios e nas casas mais ricas. Amós era uma persona non grata em Israel. Sem dúvida, no desenvolvimento da missão do mensageiro divino, ele perceberia que a sua mensagem de juízo não era aceita e por isso, então, constata a proibição de proclamar a palavra de Deus. O que você acha? O que você faria? Você se calaria diante de uma ordem dessa, de um sacerdote iníquo, ou você continuaria o seu ministério sabendo que era uma ordem divina? O segundo aspecto da missão do mensageiro divino se vê na defesa da sua autoridade. Versículos 14 e 15 que eu leio para você. Respondeu então Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Querido amigo, como homem rude, enérgico e independente que era, Amós declarou que não e nunca tinha sido um profeta profissional. Nem tampouco ele era membro de alguma sociedade ou sindicato de profetas. Na verdade, através dessa resposta a Amazias, é possível refletirmos sobre a chamada divina para Amós. Podemos dizer que o chamamento de Amós era como que um fogo nos seus ossos. O Senhor tinha chamado Amós de uma maneira maravilhosa, de uma maneira impactante. O Senhor me tirou, conforme o versículo 15. Ou com outras palavras, Yahvé me separou, me tirou das minhas atividades, do meu trabalho, e diante dessa convocação não havia o que fazer. Diante dessa convocação, eu não pude nem recusar ou me calar. Era esse o sentimento de Amós. Sua mensagem devia ser proclamada, era objetiva, era penetrante, era uma das duras advertências àqueles que queriam continuar vivendo do modo errado diante de Deus. Por isso, apesar do perigo, Amós foi fiel ao seu chamado. Nessas palavras dirigidas a Amazias, ele deixou claro que não era um profeta profissional, muito pelo contrário. Ele já tinha até uma profissão. Ele era um apanhador de figos silvestres.
e era um homem que cuidava do gado, tanto do pequeno rebanho como de gado de grande porte. Ele deixou claro que fora Deus o que tinha chamado, e a sua mensagem foi enviada ao rei e se estendia para que toda a nação pudesse ouvi-la. Por isso é que ele foi acusado de ser um vidente e não um profeta, de ser um conspirador, pois estava profetizando em outro território e não no seu, que era Judá. Nesses versos, Amós então está se defendendo, está proclamando que ao recusarem ouvir a voz de Deus, eles poderiam se preparar, porque o castigo pessoal e nacional certamente ocorreria. Amós respondeu a Amazias que não profetizava para ter o que comer. Pelo seu trabalho, pela sua profissão, ele obteria o sustento necessário para a sua subsistência. Além disso, podemos deduzir que ele era alguém até de posses. Ao notarmos que os figos silvestres não crescem na altitude de 1.000 metros, onde Tecoa se localizava, mas se desenvolvem ao nível do mar, num clima mais quente, como no Vale do Rio Jordão, é possível inferirmos que Amós tinha propriedades em pelo menos 2 regiões de Judá. Em Tecoa, um lugar mais elevado, mais alto, ele cuidava do gado. E, próximo ao Jordão, ele tinha sua plantação de figos silvestres. Portanto, ele não era um homem pobre que vendia suas profecias para ter como se sustentar. De jeito nenhum, não. Amós fora convocado pelo Senhor, e isso é que o obrigava a proclamar a mensagem divina. Ele sentia essa responsabilidade, porque tinha sido chamado pelo seu Deus. Em outras palavras, Amós respondeu a Amazias que vivia tranquilamente quando Deus o chamou, e por isso é que proclamava a palavra de Deus. Embora houvesse profetas no Reino do Norte, quando Deus chama os seus servos, fazendo os seus instrumentos, sejam eles ricos ou pobres, cultos ou incultos, eles não resistem e não têm outra alternativa que não obedecer a Deus. Nós podemos ver isso no exemplo de Jeremias e podemos ver isso também no exemplo de Paulo. Por isso, então, podemos dizer que o terceiro aspecto da missão do mensageiro divino se vê na sentença contra os seus opositores. Versículos 16 e 17. Muito bem, esses 2 versículos têm a seguinte mensagem que eu quero ler para você agora. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Isso é Amós falando para Amazias. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, diz assim o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra se repartirá a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Mesmo que não tenha mencionado a Assíria pelo nome, o diálogo entre Amós e Amazias termina com uma descrição do castigo aos seus opositores. O próprio sacerdote poderia esperar que a sua família seria totalmente aniquilada e a profecia da invasão da terra e do cativeiro de toda a população aconteceriam literalmente em pelo menos 40 anos. Querido amigo, ainda hoje, Deus envia a sua mensagem aos seus mensageiros. Temos que escutá-la e temos que pregá-la. Temos que considerar suas advertências e cumprir em nossas vidas os seus ensinamentos. Então, esse é o desafio que se coloca para nós. Que o Senhor te abençoe e que você possa se abrir para a sua palavra. Que o Senhor te faça um porta-voz correto, firme, honesto, fiel à sua mensagem. Que o Senhor faça de você alguém que proclame o juízo de Deus
mas ao mesmo tempo que proclame, juntamente com o juízo de Deus, a salvação que Deus oferece a todo aquele que se arrepende. Essa era a mensagem também de Amós à casa de Israel. Sempre na mensagem profética há uma acusação, há uma advertência, mas sempre há uma palavra de oportunidade. Deus é o Deus de uma nova oportunidade. Portanto, nós temos que entender que essa é a nossa missão. Essa é a nossa chamada. Deus tem nos convocado exatamente para isso. Assim como Ele convocou Amós, tirando-o da sua profissão, eu creio que Deus ainda pode fazer isso nos dias de hoje. Deus pode nos tirar de onde nós estamos para nos fazer instrumentos seus, para proclamar o juízo e a salvação que Ele dá ao ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Deus pode também nos chamar deixando-nos na nossa profissão. Seja você uma dona de casa, um médico, um profissional liberal, um trabalhador no sistema governamental, Deus quer te usar para proclamar a boa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.